Boa noite a todos, boa noite pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, né? Aqui pedindo a Jesus aí que possa abençoar a nossa reunião dessa quinta-feira, que a gente possa se sentir envolvido aí pela luz, pelo amor, né? A gente vai iniciar com a nossa prece, né? Lembrando que nós estamos estudando, né, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, né, que da Bíblia, né, à luz da doutrina espírita aí e dos, né, ensinos aí da espiritualidade amiga, tá? Quem quiser acompanhar, né, o capítulo 24 de Mateus é o famoso sermão profético, né? É o momento aí que nós estamos vivendo aí de prova, de transformação no mundo, né, gente? Jesus está falando aqui no sermão profético, né? Apesar de em determinado momento ele está falando de uma realidade para o povo de Israel, né? Mas que reflete para a gente também, né? Então a gente tem aí, né, nesse texto aqui do nosso querido Mateus, né, muita informação espiritual para falar para a gente sobre o momento que nós estamos passando hoje, né, no nosso planeta Terra aqui, né, no nosso mundo escola, né, como diriam aí, né, alguns companheiros aí, né, do meio espírita, tá? Vamos fazer a nossa prece pedindo a Jesus neste momento, principalmente por aqueles que amamos, por aqueles companheiros e companheiras que estão ligados ao nosso coração, ao nosso sentimento. Pedimos, Senhor, que possam envolvê-los com luz, com carinho, nos ajudando a seguir em frente, a vencer as provas da nossa vida. Senhor, dá-nos a paciência, a esperança, a fé, a alegria, a coragem, o entendimento, sobretudo o amor. Abençoa o nosso lar, aqueles que amamos, e esteja conosco em cada momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, né, pessoal, mais uma vez aí, boa noite a todos, né? Nós estamos dando início ao nosso estudo aí, né, de Evangelho semanal, né? E a gente continua, né, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, né? A gente estava falando lá da grande tribulação, né? Nós vamos continuar aqui, né, no versículo 21, né, que a gente não chegou a falar na semana passada, tá? Então o estudo é participativo, quem quiser perguntar, participar, fica à vontade, né? Nós estamos aqui na Bíblia, aqui, ó, quem quiser procurar, Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque então será a grande tribulação, como nunca foi desde o princípio do mundo até agora, nem jamais será. Né? Então a grande tribulação para o pessoal que estuda, né, o Evangelho, a Bíblia, né, e para muitos companheiros aí das mais variadas religiões, é um momento chave, né, da transformação do mundo. Algumas religiões acreditam que é o fim do mundo, né, que é o famoso julgamento divino, onde Deus vai descer, né, Jesus vai descer do céu e vai levar com ele os justos e vai mandar para o inferno para destruição eterna aqueles que não acreditam de acordo com determinada visão religiosa. Né? Normalmente, né, a fé religiosa, para muitas pessoas, é o único parâmetro espiritual, né, dentro do qual a espiritualidade vai, ou Jesus, né, falando de espiritualidade, fala Jesus, vai lidar com seres humanos. Ou seja, se você tem um determinado conjunto de crenças ou uma religião X ou Y, você está salvo, se você não tem, não. Né? Essa visão simplista aí, na verdade, não traz para a gente, né, a real questão que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje na grande tribulação. Né? A tribulação é um momento que, né, tira todo mundo da sua zona de conforto. Então nós estamos vivendo isso nos mais variados aspectos, familiar, né, social, econômico, político, né, de saúde. E a grande tribulação, ela tem por objetivo, né, nos tirar realmente da nossa zona de conforto. Né? Boa noite a todos aí que estão chegando. Né? Nós estamos estudando Mateus capítulo 24, versículo 21. Né? Nós estamos falando da grande tribulação. Né? O arrebatamento que muitos falam seria isso. O arrebatamento dentro das crenças da igreja evangélica, né, é a ideia de que Jesus vai voltar para buscar o povo escolhido. O povo escolhido normalmente é quem pertence à igreja daquele que está falando de arrebatamento. Né? Então seria algo assim na visão dessas pessoas, como Jesus voltaria para buscar aí 0,001% lá, que é da mesma religião que ele, e o resto da humanidade, 99,9995, né,
seria condenado ao inferno, né? Porque não acredita naquela religião, né? E na verdade, né, o retorno de Jesus, né, que tem um termo bíblico, a pleurasia, né, pleurasia, né, que é o retorno de Jesus à Terra, né, a gente vai entender que esse retorno ele não se faz a partir né, de um fenômeno atmosférico, Jesus aparecendo no céu, né, no sentido material da coisa, como num filme né, de ficção científica. Né. Esse retorno do Cristo é um retorno da intimidade humana, que é um retorno muito mais difícil de se dar, né? Porque depende da nossa transformação e do nosso alinhamento íntimo com a proposta do Evangelho, que não é religiosa. Né? A proposta do Evangelho é uma proposta espiritual, né? Um movimento de reforma íntima, de compreensão mútua, né? E de se trabalhar em prol dos conceitos iluminados do Cristo. Tá? Religião não é o caminho da salvação de ninguém, por mais que aqueles que são muito vinculados à ideia religiosa, né, entendam dessa maneira, tá? Porque, como a gente já falou na última semana, né, infelizmente a religião foi construída na nossa sociedade como um mecanismo de identidade cultural. Então, a minha religião tem que ser diferente da do outro para poder me mostrar que eu sou diferente dele. Tá? Então, isso aí, né, cria-se toda essa questão, né? O Jesus está voltando, né? Como se Jesus viesse voando igual o super-homem, né? Que é o que o pessoal espera, né? Que é uma coisa até, né, fantasiosa, tá? Mas que os Espíritos falam né? Lá no Evangelho mesmo fala, né? Aqueles companheiros que estavam lá, né? Quando Jesus tem a ascensão dele, né? Fala assim, o mesmo Jesus que sobe para o céu vai descer do céu. Tá? Mas isso é uma coisa muito espiritual, né? Jesus nunca foi embora do planeta Terra. Tanto ele não foi embora que depois dessa, né, ascensão, né, Jesus apareceu para uma série de personagens ao longo da história. Ele apareceu para o Paulo de Tarso, cerca de 3 anos depois daquilo. Ele apareceu para o próprio Pedro, ele apareceu para o João Evangelista, ele apareceu para Maria de Magdala, ele apareceu para a mãe dele. Né? Ou seja, essa ida de Jesus, né, não é uma ida no sentido material. Se ele não for para algum lugar inacessível do qual ele não está nem sabendo o que está acontecendo e que ele vai voltar um dia. Tá? Essa ida é num sentido muito mais profundo. Claro que isso fere, né, o sentimento de tribo, né, de religião tribal, né, que muitos companheiros ainda têm ainda muito forte, né, porque para ele definir a sua identidade ele tem que ser diferente do outro. Né? Então isso é muito forte no ser humano ainda, nós temos muito isso, né? Que é a causa das guerras, que é a causa do preconceito, que é a causa de toda a dificuldade que nós temos de relacionar com o outro. Né? Jesus teve que lidar muito com isso durante a sua encarnação, quando ele estava lá em Israel. Né? Jesus tinha que lidar o tempo todo com o preconceito de raça do povo judeu em relação aos estrangeiros, em relação aos romanos, em relação aos gentios, né? Que pelos líderes religiosos de Israel eram vistos como pessoas de segunda e de terceira classe. Né? Nada mais desesperador para o povo de Israel do que ser dominado pelos romanos, né? A quem eles, o povo de Israel, consideravam, né, inferiores espirituais. Né? Eles achavam que eles eram um povo escolhido e os romanos os dominaram. É um absurdo. Né? Eles tinham que ter ofendido demais Deus para isso acontecer. Né? E aí vem Jesus trabalhar um conceito de universalidade espiritual. Né? O Jesus que fala que não há fé maior do que a do centurião romano, que pede a cura do amigo. Um Jesus que fala que a cananeia, outra estrangeira, né, tem mais fé do que muitos judeus. Né? E isso, né, o samaritano, né, Jesus usava exemplos de pessoas que eram consideradas inferiores, né, dentro da construção social daquela época. É claro que o romano tinha o poder militar e dominava, mas, né, no inconsciente lá, no segredo, o judeu se achava melhor que ele. Né? E quando Jesus fala que o romano invasou, que a cananeia é estrangeira, né, adoradora de deuses estranhos, que o samaritano que não adorava de acordo com a religião oficial do judaísmo, eram pessoas dignas de nota e mais espiritualizadas do que os filhos de Abraão. Aquilo é um escândalo. Né? Aquilo ali era algo que a gente nem sequer imagina hoje. Tá? É a mesma coisa uma pessoa ir lá dentro da igreja evangélica e falar assim, ó, quem vai ser salvo vai ser os macumbeiros da esquina ali, meu filho. Né? Era mais ou menos se Jesus encarnasse hoje, fosse lá na casa espírita e falasse, meu filho, fala pra você aqui, ó. Sabe aquele cara ali, que morador de rua ali, desequilibrado ali, ó, né, cachaceiro, né, desequilibrado do sexo, ele vai entrar no plano espiritual antes de você. Você... É mais ou menos nesse nível a conversa de Jesus naquela época. Né? Sabe, pastor, sabe aquela prostituta lá, aquele homossexual lá que você tanto critica, ele vai pro plano espiritual primeiro que você, tem mais fé que você. Isso é um absurdo. Tá? Então você imagina Jesus nessa época, né,
E ainda hoje nós ainda estamos presos a essas imagens. E por isso que essa grande tribulação nada mais é do que um balançar das nossas crenças e estruturas de hoje, né? Tem muita gente desanimada da vida, tem muita gente sofrendo, todo mundo está passando por prova, né? Eu incluso, todo mundo, todos nós estamos passando por provas muito diversas, mas que em essência são o quê? A grande tribulação, né? Um movimento espiritual que nasce, né, para a gente despertar para os valores reais da vida, para a gente poder rever o que é realmente necessário na nossa caminhada e o que não é, e fazer esse filtro, né? Porque nós, né, como diz, tá estudando com os meninos aqui outro dia aqui filosofia, né, para a prova deles aqui, né? Nós somos uma sociedade muito hedonista, né? O que é ser hedonista? Muito egoísta. Nós estamos muito dentro do nosso mundinho, das nossas realizações pessoais, né? Muito preocupados com o sucesso que é tão importante quanto efêmero. Né? Por quê? Porque o sucesso é um diploma que você cola na parede, depois que você conquistou, fica lá. Né? É igual o Oscar lá do ator, ele ganha, coloca lá na prateleira lá, ganhei e tal, o que isso te fez melhor? Você vai pro plano espiritual, você vai mostrar o Oscar para Jesus e fala assim, eu ganhei o Oscar aqui, ó. Né? Ganhei o prêmio aqui, eu ganhei o título, olha o meu diploma aqui, Jesus. Né? Então a gente vai chegar no mundo espiritual, né? Com as mãos vazias do trabalho do bem, né? Ostentando uma série de conquistas materiais. Olha a minha casa de campo, olha meu carro novo, olha, né, a minha mulher, olha como é que eu passei a perna num monte de gente, olha como é que eu aproveitei da minha vida o máximo possível, né? Olha como, né, eu enganei, eu roubei, e eu vou chegar no plano espiritual como um mendigo, né, achando que os valores transitórios de poeira do plano físico vão abrir as portas do mundo espiritual para mim, que é o que muitos líderes religiosos acreditam. Né? Eu fui o Papa, eu fui o pastor, eu fui o espírita famoso, eu fui isso. Gente, não vale nada. Né? E esse momento é o momento de se reencontrar. Né? E, meus amigos, né, nós estamos estudando aqui, só voltando, né? Mateus capítulo 24, versículo 21, a tribulação. Né? E Jesus fala assim, ó, se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria pessoa alguma, ou seja, vai passar, né? Vai passar. Mas é o momento da verdade, é o momento que nós estamos sendo chamados a conviver com aqueles que estão ligados ao nosso coração, a fazer as nossas escolhas, a despertar os nossos valores. Né? Nós estamos sendo atraídos pelos ambientes nos quais nós somos necessários, ou que são ambientes nos quais nós vamos aprender, mesmo que aprender lições dolorosas, né? Porque evoluir dói, tá? Crescer dói. Né? A planta, para poder nascer, ela tem que romper a casca da semente, ela tem que romper o solo, né? Ela tem que se criar raízes, ou seja, tem que entrar para dentro da terra e ser doloroso, ela tem que sair, né? E enfrentar o sol, a chuva, o inseto, o animal, o homem. Né? Então, crescer é um processo de dor. E o que nós menos queremos hoje é sentir dor. Nós queremos prazer acima de tudo. Né? E como desejosos do prazer, o que nós fazemos? Nós nos enganamos e sofremos. Né? Porque o sofrimento é a manutenção da dor. Né? Se eu não aceito a dor como mecanismo de crescimento no sentido positivo, né? Claro que não é ser masoquista, né? Que também não é buscar a solução para a dor, né? Deixar de buscar, né? Que nós temos esse direito, né? Mas quando eu fujo da dor, ela se transforma em sofrimento, porque ela se agrega na gente. Né? E aí, olha só, se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria a pessoa alguma. Porém, serão abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos. E essa palavra escolhido, né, é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até porque tem uma questão de tradução aqui, tá? Porque escolhido, né, dá uma ideia de que é um grupinho ali separado, tá? Mas o processo de transformação e de crescimento espiritual é para todos. E na verdade, né, esse escolhido é uma ação de autoescolha, é eu me escolher, é eu me perceber, né, e eu querer despertar valores que são adormecidos. E a espiritualidade passa, acima de tudo, gente, pela convivência. Né? Hoje é um momento que nós estamos vivendo aí uma grande dificuldade na humanidade, porque nós temos dificuldade extrema de conviver, de aceitar o outro como ele é, né? De lidar com o diferente, com o diverso. Né? E nós temos isso nos fenômenos sociais, né? Nós estamos sendo invadidos pelos diferentes, que bom, né? Mas que difícil, né? Porque é difícil lidar com o diferente. Né? É difícil lidar com aquele que pensa diferente da gente. Né? Quando a gente pensa assim, vou lidar com o diverso, fala, eu dou bem demais, eu aceito todo mundo, né? Mas eu aceito quem pensa diferente de mim? Eu aceito quem não me aceita? Eu aceito quem acha que eu não tenho nem direito de existir? Né? Eu não aceito. Né?
Claro que existe, né, um limite da aceitação e da passividade destrutiva, né? Mas quando a gente está falando isso, nós temos que entender que nós somos todos seres humanos dividindo o mesmo mundo. Né? O mundo escola que nos recebe aqui, o planeta Terra, né? Nosso orbe de crescimento, de aprimoramento espiritual, né? E aqueles que são entidades que controlam os destinos do mundo, achou que era justo, né? Que nós estivéssemos hoje aqui encarnados no planeta Terra, acompanhados de companheiros difíceis, de companheiros que não concordam em nada com a gente, né? Mas a questão não é a postura dele em relação a nós, e sim a nossa postura em relação ao nosso próximo. Porque é isso que nós vamos responder espiritualmente. Né? E olha o que Jesus está falando aqui. Ó. Esses dias serão abreviados em atenção aos escolhidos. Ou seja, à medida que a gente se desenvolve espiritualmente, nós vamos saindo da onda do sofrimento. Né? Eu estava conversando com um companheiro uns 2 dias para trás, e ele estava perguntando, né, como é que a gente dá conta, né, de viver nesse mundo cheio de coisas terríveis que estão acontecendo, né? Como é que a gente dá conta de não se perder, né? E, né, eu lembro uma frase dos amigos espirituais que eles falam o seguinte pra gente: transcendência. Nós precisamos aprender a transcender. O que é isso? Parece um palavreado fácil, né? Gente, não, os conceitos dos libertadores do Evangelho são a chave para a gente poder passar pela grande tribulação. Ou seja, a certeza da imortalidade, da existência de Deus, né? Das vidas sucessivas. Tá? Quando a gente começa a introjetar isso, quando a gente começa a pensar isso, colocar isso na nossa conta, o nosso resultado modifica. Né? Porque normalmente nós sofremos pelas limitações que nós passamos nessa existência. Né? E quando nós pensamos que nós só temos essa existência, o desespero aumenta, né? Gradativamente na medida que eu penso que o meu tempo está acabando. Eu penso, nossa, eu já estou com 44 anos, quase 45, né? Então eu não fiz todas as coisas que eu queria, eu não visitei nenhum lugar do mundo, eu não fiz, né? Eu não ganho um salário gigantesco, eu não tenho um emprego, eu não sou reconhecido no meu trabalho, né? Se eu for embora hoje lá, amanhã faz 2 dias, né? Então eu não me sinto uma pessoa relevante. Esse pai, será? Né? Aí quando você aplica a ideia da imortalidade, você peraí, né? Eu sou espírito imortal. Já tive milhares de encarnações, né? Desde a cabeça coroada até a vassoura abençoada, né? Tem uma amiga espiritual que ela fala assim, a Inês, né? A Inês é o espírito, né? Da cabeça coroada à vassoura abençoada, o caminho da nossa redenção, né? Então a Inês, né? Que é um espírito africano, né? Que eu tenho um grande respeito e carinho, né? Falo pouco dela, né? Devia falar mais, né? Ela fala isso pra gente, da cabeça coroada, né? A vassoura abençoada, estamos todos seguindo rumo, né? Ao trabalho da luz, aí, ao trabalho, né, da nossa construção espiritual. Então, quando a gente começa a pensar que nós somos espíritos com muitas vidas, né, a nossa frustração com a encarnação atual tende a diminuir, não tem como, né? Porque a nossa encarnação atual passa de ser a única para mais um capítulo de um livro lá com mais de milhares de páginas escritas e que milhares de páginas em brancos, né? Então a gente precisa, às vezes, lembrar disso, e isso ajuda muito. A ideia de que a vida depois da morte existe. A vida continua. Né? Então alguém que acredita na vida depois da morte, alguém que não acredita, vão ter diferenças extremas de como lidar com a sua própria existência. Né? Alguém que acredita na reencarnação vai ter uma diferença extrema de quem acredita que é uma vida só. Então são ferramentas espirituais que vão nos dar o que? Consolo. Lembra que é uma das propostas do Evangelho, da doutrina espírita, é consolar e instruir? Então vamos lembrar, né? Para o consolo vem com o quê? Com a certeza que nós estamos sendo aceitos. Né? Como diz o Lucas, a grande questão da humanidade, né, é ser aceito. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer ser abraçado, todo mundo quer ser recebido. Né? As pessoas querem ser aceitas como elas são. E para ser aceito como nós somos, existe um preço a se pagar. Né? Ou seja, aquele que aceita está pagando um preço, que é o preço do amor. Né? Então a aceitação, que também não quer dizer, né, a conivência, né, eu aceito que o outro seja desequilibrado, mas eu concordar com o desequilíbrio dele é outra coisa. Né? Eu aceito que o outro falhou, né, e que aquela falha é ruim, tudo bem. Né? E eu acredito que ele vai melhorar. É um propósito. Mas não quer dizer que eu tenho que aguentar calado tudo. Eu posso me proteger. A proteção é sempre justa. O ataque não. Né? Existe um limite entre proteção e o ataque. Né? Me proteger é o que? É salvaguardar a minha intimidade. Salvaguardar a minha essência. Né? E aí o que acontece? A gente está falando aqui do Evangelho, né? Então Jesus está falando para os discípulos, para eles terem
persistência. Né? Persistência, olha só. Né? Aqui, ó. Eis. Aqui, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não dei crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes milagres e prodígios de tal modo que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. O que Jesus está falando aqui? Né? Quando ele está falando dos falsos cristos e falsos profetas, são aquelas pessoas que prometem o evangelho, mas na verdade buscam a matéria. Né? São os vendedores de ilusão. Não, você faz parte do povo escolhido aqui, participa aqui, paga tanto por mês, meu filho, que você vai para o céu direto. Né? Você vai se livrar de todo mal, desde que você pague, que você faça. Né? É o falso Cristo. Né? É o Cristo da conivência. É o Cristo da manipulação. Né? Muitos companheiros, a pretexto de falar de Jesus, vendem Jesus. Né? Porque Jesus, a porta do céu se abre com dinheiro, a porta do céu se abre com doação financeira. Né? E nós sabemos que não é bem assim, não. Né? A porta do céu, que é a porta da nossa consciência, se abre com o quê? Com o nosso desejo de ser melhor e com a nossa prática do amor. E a prática do amor, ela tem 1 milhão de nuances, desde a convivência dentro de casa, a convivência no trabalho, o respeito, o aceitar o outro como ele é, a caridade que se faz naturalmente, né? O prato de comida, a cesta básica, a roupa, o calçado, o abraço, né? A colaboração nos trabalhos que, né, tem por objeto auxiliar o próximo, seja esse próximo ser humano, seja esse próximo animal. Né? Existem missionários do amor que estão trabalhando pelos animais neste momento, né? Os animais que não são nossos irmãos espirituais. E quando eu tenho a visão espírita e eu observo o meu bichinho de estimação, eu vejo ali o que? Um bebê espiritual. Um ser que está no estado evolutivo ainda muito mais primitivo do que o meu, né? Mas que um dia ele também vai entrar na esfera da consciência. Quando? Ninguém sabe. Mas que vai. Né? Então, quando eu olho aqui para minha gatinha aqui, né, eu estou vendo, ali tem um princípio espiritual eterno. Né, adormecido ali, ela não sabe, ela não entende, ela não tem capacidade, como nós não temos capacidade de entender o que os espíritos de luz pensam, planejam e façam pra gente. Tá? Aos olhos, é pra gente entender como que a espiritualidade lida com a gente, é só a gente olhar pros animais. Né? Minha gatinha tá aqui sentada aqui do lado, aqui, não dá pra vocês verem, mas ela tá aqui na mesa aqui do lado do computador. Né? Ela tá aqui, dorme, não dorme, se coça, né? Ela é incapaz de compreender, né, que ela tá doente, que ela tem que tomar remédio, né, que ela precisa se alimentar, ela vai sentir fome, mas se não tiver comidinha aqui, ela não vai saber talvez o que fazer. Né? Ela é incapaz de entender o afeto que a gente tem por ela. Ela entende de alguma forma, mas de uma forma limitada. Né? A minha relação com ela é a relação de espiritualidade comigo, de espírito de luz. Né? Eu não consigo compreender bem o que eles querem de mim. Né? Claro que eu compreendo bem mais que o gato, né? Mas assim, a gente não compreende. Porque para nós os desígnios da espiritualidade são insondáveis. Por quê? Porque nos falta ainda entendimento. Assim como para minha gatinha, os meus desígnios para ela são insondáveis. Né? Ela não sabe se eu vou pegar ela daqui a pouco, segurar ela e dar um remédio. E para ela aquilo é uma violência. Por que você está fazendo isso comigo? Né? Vou tentar sair, vou arranhar, vou brigar. Né? Ela não sabe que aquilo é bom para ela. Porque eu estou dando um remédio para manter ela viva. Né? Com o interesse que ela continue viva. Né? E assim a espiritualidade. Muitas vezes os espíritos de luz nos dão remédios amargos, né? Ou permitem, tá? Eles nem dão, eles permitem que situações amargas aconteçam conosco, porque para o nosso crescimento espiritual tal situação é positiva. Né? E o que é o falso Cristo? É aquele que promete somente coisa boa. Tanto espírito quanto encarnado, tá? Porque tem espírito no plano espiritual que promete mundos e fundos aí, em nome de Jesus aí, né? Para enganar. Porque os bons espíritos eles não vão prometer só coisa boa, eles vão prometer aquilo que eu preciso. E essa que é a grande questão. Nós só queremos o bônus, né? Nós não queremos o ônus espiritual. E quando a gente começa a falar isso, né, muitas pessoas se afastam. Porque as pessoas, a gente está querendo prazer, a gente está querendo mão na cabeça, a gente está querendo colinho, né? E a espiritualidade dá colinho, tá? Dá a mão na cabeça, mas também dá, né, remédio amargo. Né? Porque nós temos que acordar, nós temos que crescer espiritualmente. Ele continua aqui, ó. Né?
Eis que vos predisse, se pois vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis no lugar mais retirado da casa, não deis crédito, porque assim como o relâmpago sai do ocidente, do oriente, se mostra até o ocidente, assim será a vinda do homem, do filho do homem. O que Jesus está falando? Está falando da volta dele. Né? A volta dele não é em nenhum local. Ah, que ele está ali, que ele está colar, que ele está na igreja, que ele está na casa espírita. Não. Por quê? É como um relâmpago. É íntimo. O retorno do Cristo é íntimo. É um despertar íntimo da gente. Não está do lado de fora, está do lado de dentro. Né? Eu vou ficar olhando para o céu azulado a vida inteira esperando Jesus, quando Jesus está voltando na intimidade das pessoas. Né? Todos vão ver, claro, está voltando dentro de mim, então eu vou ver. Ué. Né? Mas todos não quer dizer que todos vão ver ao mesmo tempo. Cada um vai ver a seu momento, mas todos vão ver. Todo olho verá, né? Jesus fala isso, né? O Cristo despertando dentro de nós, todo olho verá, porque todo mundo vai chegar nesse ponto um dia. Alguns vão demorar 10 mil anos, outros vai demorar uma semana, mas é escolha nossa, né? Aqui, ó. Em qualquer lugar que estiver um cadáver, juntar-se-ão as águias. O que Jesus está falando assim? Veja, observe, causa e efeito. Né? Onde tiver um cadáver, está as aves de rapina. Ó, mostra ali, ó. Ou seja, você vai ver o retorno do Cristo na intimidade da gente, né? Na nossa própria intimidade, na nossa transformação, nosso despertar. Aí o que ele fala? Depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará mais a luz, e as estrelas cairão do céu. Olha que interessante, né? Então vai chegar um momento que vai ficar todo obscuro. Não materialmente, né, gente? Não é um eclipse solar que o sol vai apagar lá, igual os egípcios achavam que vinha lá uma pop lá e comia o sol, né? Ou então que eles achavam, né, que vinha lá uma rã gigante engolir a lua. Gente, né, não é isso. Sol e lua são representações do quê? Da verdade espiritual. Chega um momento que aquilo apaga para a gente despertar na nossa intimidade. Né? E aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Céu. Consciência. E todas as tribos da terra chorarão. Né? O chorar é o emocional, né? A empatia. Para despertar os valores do espírito imortal, ainda é necessário que muitas lágrimas sejam derramadas. Porque aqueles que amam e se importam choram. Choram por si, pelos outros. Lembra Jesus falando lá para as mulheres que estavam com ele, quando ele estava sendo crucificado? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas por vós, por vossos filhos. Né? O que Jesus fala assim? Eu não preciso da empatia de vocês, do amor de vocês nesse momento, não. Eu estou tranquilo. Tá? Estou indo morrer aqui, mas só corpo físico. Jesus já estava resolvido. Né? Quando Jesus fala isso, fala assim, derramem lágrimas pelos seus filhos, ou seja, derramem lágrimas para ajudar aqueles a crescer. E quão abençoadas são as lágrimas de uma mãe. Quão abençoados são os olhos marejados de uma mãe. Né? Porque poucas mães, né, chegam a esse nível de afeto, de renúncia. Né? E sabe disso. Isso também é um sinal de crescimento espiritual. E isso também é invisível para muitas pessoas. Porque nós não estamos preocupados com o outro, nós estamos preocupados conosco. Né? Sem entender que aquilo que eu faço pelo meu próximo vai repercutir para mim, vai transformar a mim, vai modificar a mim. Né? E essa luta é tão grande que é a nossa caminhada aí espiritual. Verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. As nuvens. Nuvem é aquilo que tampa, que vela. Né? E a do céu, ou seja, é uma realidade de consciência. Tá? Na Bíblia, toda vez que fala de céu, está falando da nossa consciência. Pai nosso que estás nos céus. Lembra, né? O Pai de Deus não está na estratosfera do planeta Terra. Deus, o Criador do Universo, não mora nas camadas atmosféricas superiores do nosso planeta. Deus está no céu da consciência. Não no céu materializado. Até porque, né, senão o satélite tirava foto, o foguete passava por dentro. Né? O James Webb tinha visto, né, que estava no espaço. Deus não está ali. Né? Deus está na intimidade, e dentro da nossa intimidade nós temos a janela de contato com o divino, que é a nossa consciência. Quer dizer que eu sou Deus? Não, quer dizer que eu tenho um contato com Deus,
como você também tem, como minha gatinha ali tem, ela tem. Claro que o dela ainda vai demorar alguns milênios aí, ou bilhões e milhões de anos aí, para ela despertar esse contato aí. Um dia chega lá, né, gatinha? Né? Mas ela tem. Até a bactéria tem. Até a pedra. Lembra de Jesus falando, né? Se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Tem princípio espiritual até na pedra. Né? Que está evoluindo aí. Bilhões de anos no futuro, você sabe que... Né? Jesus fala isso para os companheiros, né? Dessas pedras aqui, Deus pode tirar filho de Abraão, viu, meu filho? Né? Se o princípio espiritual está ali, vai evoluir, vai passar nos reinos vegetal, animal, né? Vai entrar no reino hominal, e se o Abraão estiver por aí, tiver um filho, nasce ali, ó, né? Tirou da pedra. Né? Olha só, não é mágica, não, é um princípio evolutivo que vai se seguindo. Claro que é um processo de bilhões de anos, né, gente? Não é amanhã, né? Mas Jesus falou a verdade espiritual ali, Jesus está falando de evolução. Né? Quem tem olhos de ver percebe. Jesus está falando do processo evolutivo, está falando que a pedra ali encerra um princípio espiritual que pode ser um filho de Abraão amanhã. Né? E para quem escuta, parece que Jesus vai fazer uma abracadabra ali, vai ser uma mágica, ele vai brotar uma pessoa da pedra. Gente, isso é mitologia, né? Vai brotar da pedra? Vai, mas vai demorar um pouquinho, mas vai. Né? Num processo de aprimoramento espiritual. Está dando para entender, gente? Nós estamos conversando sobre o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, né? Falando do sermão profético de Jesus. Aqui, ó. Ele mandará os seus anjos com poderosas trombetas. Trombeta é barulho. Tá? O que é a trombeta? É algo que chama atenção. Os quais juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos. Vento é pensamento. De uma extremidade do céu a outra. Vários níveis de consciência. Compreendei isso por uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos estão ternos, as folhas brotam. Sabeis que está perto o estio. Assim também, quando vedes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está perto, às portas. Então, quando nós vermos na nossa intimidade um desejo de mudança, de transformação e de crescimento, um cansaço muito grande com o mundo material, uma desilusão até, né? E começarmos a perceber em nós, né, o acordar de valores maiores para a vida, é o sinal de que o Filho do Homem está próximo da nossa intimidade. O despertar do Cristo, o retorno de Jesus ao nosso coração, estará acontecendo. E aí é um fenômeno que é muito maior do que, né, Jesus aparecer igual na tela de cinema, né, no céu apareceu o carão de Jesus no planeta Terra, assim, né, que é o que infantilmente muitas pessoas esperam. Né? É muito mais difícil que Jesus voltar na nossa intimidade através da nossa vivência, né, através da gente introjetar os seus conceitos de amor, do que Jesus aparecer do lado de fora. Religião é tudo sobre o lado de fora, espiritualidade é tudo sobre o lado de dentro. Essa que é a grande diferença. Religião trabalha o símbolo, a aparência, o externo, o exterior. Né? Espiritualidade trabalha a intimidade. Religião fala gritando, espiritualidade fala no silêncio. Religião lida com o quê? Com grupos. Espiritualidade fala de universalidade. Essa que é a grande diferença. A religião é útil, com certeza, como caminho de construção de conhecimento, como portas, como escola para espíritos mais simples. Né? Então, milhares e milhares de pessoas no planeta Terra hoje são espíritos ainda muito simples. Né? São espíritos que ainda estão caminhando na sua jornada espiritual. Então eles precisam do templo, do sacerdote, do ritual, da imagem, da estátua. Seja o templo budista, ou católico, ou muçulmano, não importa. Aquilo ajuda a pessoa a focalizar na ideia de que existe um ser superior. A ideia do sagrado, do transcendente, que é aquilo que está além da matéria. Mas quando você começa a desenvolver o seu espiritual, você começa a perceber que tudo é sagrado. A vida, planta, o animal, o céu, a sua intimidade. E aí você começa a perceber que você consegue entrar em contato com o Criador sem intermediários. Porque os intermediários são necessários até determinado momento. E aí quando você fica adulto, você não precisa mais da sua babá. Você não precisa mais de alguém trocando suas fraldas. Você consegue, né, de certa maneira, lidar com as suas próprias questões. E espiritualidade é desenvolver esse tipo de valor. Realmente é o fim do mundo. Realmente é um fim do mundo porque é uma transformação de um mundo. É uma mudança de um valor de um mundo. Né? É algo que é diferente daquilo que a gente está acostumado. Realmente é muitas vezes uma morte. Né? É muitas vezes uma tribulação muito grande. Por quê? Porque nós saímos da nossa zona de conforto para poder dar um passo além. E dar um passo além é difícil.
né? Muito difícil às vezes, pois dar um passo além dói, né? Machuca, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, o que vai acontecendo? Nós vamos despertando para valores maiores da vida e vamos confiando, né? Que é a nossa grande jornada espiritual. Pessoal, nós estamos estudando aqui o Mateus, no capítulo 24, né? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser falar aqui no Jitsi ou aqui no Instagram, né? Fica à vontade, por favor, né? Digita aí, né? A pergunta ou a afirmação que a gente lê aqui com todo prazer, tá bom? Né? Tem um texto aqui um pouco antes que eu acho muito interessante de voltar aqui, ó. Por se multiplicar a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é uma grande dificuldade nossa dessa época. Por causa do erro alheio, outros deixam de fazer o bem. Por quê? Porque o outro fez o mal, eu deixo de fazer o bem. Eu desacredito do bem. Eu desacredito do bem porque eu vi o mal. Não. Né? Se eu vi o mal, é sinal de que eu preciso, né, cerrar fileiras em torno do bem. Né? É necessário mais do que nunca alguém que faça o que é certo, pelo certo. Ah, mas só eu que estou fazendo, eu sou idiota. Não. Jesus mudou o planeta sozinho. Né? Depois chamou 12 amigos. Mais um grupinho ali, né? Depois dos 72, aquela coisa toda, né? Com esse punhadinho aí, Jesus mudou o planeta Terra, gente. Então nós podemos. Né? Jesus confia na gente. Né? Então Jesus está conectado à nossa intimidade. Jesus está ligado à nossa intimidade. O amor do Cristo está ligado conosco. Né? Nós estamos falando aqui, gente, para quem está chegando agora, né? Mateus capítulo 24. Então, continuando. Na verdade vos digo, não passará essa geração sem que se cumpram todas essas coisas. Né? Aí o pessoal fala, mas passou, tem 2000 anos. Né? O que é geração? Geração de quem está lendo, né? Aquela geração teve essa mudança, nós está tendo. Né? O que nós estamos levando para o mundo espiritual? Quais são os valores que nós absorvemos na nossa intimidade? Né? Aí Jesus continua aqui, ó. O céu e a terra passarão, ou seja, a consciência muda e o corpo acaba. A terra, céu e terra é consciência e matéria, tá, gente? Tá? Quando a terra é a representação do nosso corpo aqui, ó. Corpo, né? A água é a representação da matéria como conceito geral, a vida material, né? Quando fala de terra, tá falando da gente, tá? Por quê? Porque o ser humano, né? Qual que é a metáfora da terra? Deus pegou lá o punhadinho de poeira lá, fez um barrinho lá, fez um bonequinho lá, negócio que faz pros meninos na escola, né? De vez em quando tem uns trabalhos de escola, menino, você pega lá, você faz aquele boneco todo tosco pro seu filho leva na escola, né? Um maior trabalho, o menino faz um trem horrível, né? Então, Deus fez o bonequinho lá e soprou nele e o boneco virou um ser vivo, né? Isso é uma lenda, né, gente? É um mito. É uma forma simples de explicar para pessoas simples o processo da criação, né? Se eu entender que está falando ali que nosso corpo é feito dos elementos do nosso mundo, tá errado, não tá? Né? Os elementos constitutivos da Terra são os elementos que estão me dando corpo físico aqui agora. Tá errado? Não. Né? Mas para uma mentalidade ainda infantil lá do homem lá de 10.000, 5.000 anos atrás, né? Quando você fala lá né, do homem feito de barro, ele vai entender. Quer dizer que é feito de barro no sentido do bonequinho, né? Do bonequinho, né? Marionete, né? Não. Então são coisas para a gente poder, né, despertar os nossos valores, os nossos entendimentos espirituais. Muito importante, né? Muito importante para a gente despertar, para a gente acordar para realidades maiores, né? Para quem está chegando, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Estou falando sempre, porque tem, né, alguns companheiros que entram, outros que saem, né? Sabe que é assim que funciona, né, gente? Então, alguém tem alguma questão, alguma coisa que queira trazer, né, dentro do Evangelho aí, algum pensamento, alguma ideia, alguma pergunta, né? Vou ficar à vontade aí, né, para a gente ir trocando, né, ideias. Tá tranquilo? Podemos continuar? Né? Quem não está falando nada, então a gente fica meio boiando aqui. Será que está dando certo? Será que não? Né? Fica meio perdido aqui, mas tudo bem. Então vamos lá.
Mas quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Por quê? Porque ninguém sabe da hora do juízo. Porque o juízo é individual. Né? Nem os anjos do céu, nem o filho, mas só o pai. Olha que interessante, né? Nem a espiritualidade sabe a hora do nosso despertar. Eles podem até tentar intuir ali, ver como é que tá, né? Olha, talvez, quem sabe, tá indo bem, né? Vamos ver aí o que que dá, o que que acontece, né? Mas por quê? Porque é uma coisa íntima, né? É algo íntimo. Né? É algo que é individual. O retorno de Jesus não é coletivo, no sentido que vai acontecer para todo mundo na mesma hora, no mesmo dia. O retorno do Cristo é um retorno individual. Por isso que ninguém sabe a hora. Porque para cada um é uma hora diferente. Então eu falo assim, é essa hora. Talvez para você, talvez para o outro, talvez para mim não. Né? Então são situações que a gente vai aprendendo a lidar, né? Aos poucos. Vamos continuar? Assim como foi nos dias de Noé, será também com a vida do homem, porque assim como nos dias antes do dilúvio, os homens estavam comendo e bebendo, casando-se e casando seus filhos, até o dia que Noé entrou na arca. E não souberam nada até que veio o dilúvio. Né? Olha só, foca no indivíduo, no Noé. Claro que o Noé é um personagem mítico, né, gente? O Noé não existiu, tá? O primeiro personagem bíblico que existiu mesmo foi o Abraão, tá? Noé é um personagem, né, um mito, né? Mas o que que acontece? O que está falando aqui? Né? Ele está dando esse exemplo. Ó, o mundo todo estava numa determinada vibração, né? Mas o Noé estava no momento dele. Quando o Noé entrou na arca, ou seja, ele introjetou a espiritualidade, uma simbologia, né? O que aconteceu? O dilúvio estava engolindo todo mundo. O dilúvio é matéria, gente. A vida material. Todo mundo estava engolido na sua vida material pelo dilúvio. Né? Ou seja, matéria, 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 matéria. O Noé acordou sozinho. Né? Ninguém viu. Por quê? Porque estavam sendo engolidos pelas águas. Olha a simbologia. É possível passar por uma reencarnação sem despertar um pouco? Não. Né? A gente sempre tem algum aprendizado nas encarnações. Os espíritos falam isso, né? A gente sempre aprende alguma coisa nas nossas encarnações. Graças a Deus. Tá? Nós vamos aprendendo aí, nós vamos crescendo. Graças a Deus, né? Que ninguém estagna, não. Às vezes o progresso é muito lento. Até porque a gente, às vezes, né? A gente tem dificuldade, né? Mas os espíritos falam pra gente, alguma coisa a gente cresce, né? Alguma coisa a gente desperta, né? Alguma coisa a gente acorda, graças a Deus, né? Ainda bem, né? Porque senão a gente, né, desesperaria. A espiritualidade fala assim, ó, sempre aprendemos alguma coisa. Tento falar sobre o que eu ouvi pelas pessoas, sou grande demais. Ah, que isso, amiga. Deus abençoe você, né? Nós estamos dividindo juntos aí, né? Tá aí dividindo um pouquinho que a gente sabe que o Evangelho, ele o Evangelho é fantástico, né? Porque cada vez que você estuda, você entra numa nuance mais profunda da situação. E isso é a nossa caminhada, né? Nós estamos aprendendo. Né? O que a gente tem por verdade hoje, nós vamos compreender que é apenas a ponta do iceberg. Né? É apenas, né, o primeiro momento da primeira situação, da primeira questão, né? Do nosso acordar espiritual. Né? E vamos ficar tranquilo com isso. Nós temos uma grande jornada aí pela frente, nós temos muita coisa para aprender, muitos valores para desenvolver ainda. Né? Nós temos muita coisa ainda, né? Graças a Deus, né? Para a gente, né, acordar, né? E despertar, né? Que bom que nós estamos fazendo isso, né? Aos pouquinhos. E aqui ele continua assim também será no dia da vida do filho do homem. Ele está falando assim, o que Jesus está falando? É uma metáfora, né, gente? Ele fala assim, só como o despertar do Noé foi solitário, né, no meio do dilúvio, né? Aí nós vamos entender, água é matéria, né? Eu repito isso para poder facilitar. Quando a gente começa a entender esses conceitos básicos, água igual matéria, né? Você vai lendo as histórias da Bíblia e fala, é isso aqui, o simbolismo, né? Tal. Ajuda muito, né? Então, o Noé foi o único que escapou do dilúvio, ou seja, o único que estava espiritualizado na época que estava todo mundo, né? O dilúvio é muita água, né? Tão envolvido, nós estamos vivendo um dilúvio hoje, né? O dilúvio não é a enchente do rio, não, gente. O dilúvio é o materialismo, né? Então, assim,
Mais alguma questão, meus queridos? Para a gente poder trabalhar juntos, né? Falem agora ou só da semana que vem. Nosso tempo está chegando ao fim, né? Nós vamos terminar aqui, ó. Então, 2 que estiverem no campo, um será tomado e o outro será deixado. Essa aí é a que o pessoal fala de arrebatamento, olha só. De 2 mulheres que estiverem moendo uma mol, uma será tomada, outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Sabeis que, se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar sua casa. Por isso estás vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que menos pensardes. Né? Mais uma vez, o pessoal, né, que está apenas na religião joga para fora. Jesus voltar, né, no espetáculo pirotécnico voando igual o super-homem pelo céu. Né? Com um monte de anjo com asa, com as espadas do tamanho de um cutelo. Né? Mas quando aqui, o que Jesus está falando aqui? Olha, um vai despertar e o outro não. Né? Um vai ser deixado, né? Outro vai ficar, né? Outro vai ser levado, porque o despertar espiritual. O desequilíbrio emocional de tantos jovens seriam parte desse assim. Todos nós estamos sendo engolidos pelo materialismo. Nós não podemos dizer que não estamos, porque assim, né? Nós estamos cheios de água até o teto, né? A nossa vida é o materialismo gritando o tempo todo. E às vezes a gente, né, não percebe essa situação. Né? E aí são questões difíceis. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Né? Terminamos aqui, né, essa parte do capítulo. Semana que vem nós vamos para o versículo 45, tá, do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando, né, um sermão profético, né? Com o objetivo aí de desenvolver aí os nossos valores espirituais, nos preparar diante das provas que nós estamos passando, né? Que Jesus possa aí abençoar todos nós. Vamos fazer a nossa prece final, lembrando a todos que amanhã nós temos nosso tratamento espiritual, né? Às 20 horas, tá bom? Senhor Jesus, amigo e mestre, envolva os nossos corações e mentes nas vibrações do seu amor. Ajuda cada um de nós a desenvolver, a crescer e a amar. Dá-nos esperança, fé, boa vontade e alegria. Ajuda-nos a seguir em frente e esteja conosco na limitação, na paz e no desejo da melhora. Te agradecemos por tudo. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos orienta e nos ajuda. Abençoa, Senhor, cada um dos que nos escuta, encarnados e desencarnados, e que possa ser de alguma forma útil no trabalho do amor. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né? Boa noite a todos. Nós estamos fechando o Evangelho aqui, né? Semana que vem nós voltamos, se Deus quiser, né? E com certeza vai querer, né? Lembrando a todos aí que nós estamos correndo atrás das nossas cestas, né? Das nossas famílias acolhidas, né? Nós estamos precisando principalmente de arroz, de açúcar, feijão, né? Praticamente de tudo. Né? Então, quem quiser nos ajudar aí vai ser muito bem-vindo, tá? Né? Só chamar a gente no privado aí, tá bom? Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã às 8 horas no nosso tratamento. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.